aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam maravilhosamente bem e sejam bem-vindos a mais uma rodada insana do Torneio dos Candidatos. Até o momento, Javokir Sindarov vem fazendo um evento completamente inacreditável, é histórico. Nós temos ele em primeiro lugar e ele pontuou 4,5 pontos de 5 pontos possíveis até o momento, né? Logo atrás dele vem aí o Fabiano Caruana, que conseguiu quebrar a rocha, que é Matias Blueball. Mas hoje, Sindarov joga de pretas contra Wei e vamos ver se ele consegue manter a liderança no evento. Wei começa com E4, Sindarov joga peão em E5, vem cavalo em C3, uma escolha muito diferente por parte do Wei. C3 é a Viena, né? Muito distinto de jogar cavalo em F3 tocando o peão. Você normalmente joga cavalo em C3 porque você tem a intenção de avançar o peão para a casa de F4. Então, por exemplo, caso venha cavalo em F6, peão em F4 é um lance bastante popular. Isso daqui é o que a gente chama de gambito Viena, que é como se fosse um gambito do rei, só que um pouco mais interessante no sentido de que, como tem um cavalo aqui, se o adversário toma, você tem como avançar o peão. Por consequência, cavalo C6 do Sindarov, né, não entrando nas linhas com cavalo em F6, bispo C4 por parte do Wei, desenvolvendo o bispo, e cavalo em F6 tocando o peão de E. Aqui o peão pode estar defendido, mas apesar dele estar defendido de cavalo, ainda é interessante que você o defenda mais uma vez, porque tem uma tática muito comum de cavalo por E4 e D5 recuperando a peça. Então, peão em D3 joga o Wei e o Sindarov joga a linha principal, cavalo em A5 indo atrás do bispo, querendo pegar o par de bispos. E nessa posição, várias coisas já foram jogadas, mas principalmente linhas como o bispo B3 são populares, né? Porque você vai perder o par de bispos, então você quer alguma compensação. No caso, a ideia seria cavalo toma bispo, você toma com peão de A, e pelo menos você tem aqui a abertura da torre, você tem alguma atividade e a sua estrutura de peões não está tão debilitada. E temos a primeira surpresa dessa abertura logo agora, no lance de número 5, porque o Wei, na tentativa de surpreender Javokir Sindarov, joga peão em A3. Peão em A3 é um lance muito estranho, né? A máquina não gosta nem um pouco, mas é um lance teórico, já foi jogado algumas vezes com a ideia de avançar peão na casa de B4 potencialmente no futuro. Então vamos lá. Cavalo toma bispo, peão toma de volta. E o jogador de brancas tem aqui o que a gente chama de uma estrutura de peões de Maroxy, certo? A ideia é, com peões em E e em C, é muito difícil das pretas conseguirem jogar D5. Por consequência, as brancas têm uma ideia de pressionar ao longo da coluna D. Vem bispo C5 por parte do Sindarov, cavalinho F3 tocando o peão de E, peão em D6 e aqui dama em D3, que pode parecer um lance muito confuso, né? Por que você jogaria dama na casa de D3? Mas o lance tem bastante lógica quando você entende que as brancas querem pressão pela coluna D. Então, o objetivo de um lance como esse é você jogar, por exemplo, algo como bispo G5, toma o cavalo, cavalo D5, forçando o adversário a jogar C6. Vamos só fazer lances passivos para as pretas para exemplificar a ideia, né? Bispo G5, por exemplo, você toma esse cavalo e potencialmente coloca o cavalo em D5, forçando aqui o adversário talvez jogar um C6. E agora você tem muita pressão de longo prazo no peão da casa de D6, né? Como uma compensação por isso. E ele nunca vai conseguir se livrar do peão porque ele nunca consegue avançar o peão na casa de D5. Talvez você não jogue exatamente nessa ordem de lances, mas o dama D3 deixa essa ideia em aberto. Beleza, vem bispo em E6 por parte do Sindarov, claro. Quer ficar de olho nas ideias de cavalo D5. É bispo G5 por parte do Wei. E o Sindarov, querendo evitar que o jogador de brancas jogue peão na casa de B4, ganhando tempo em cima do bispo, decide jogar peão na casa de A5. E, na verdade, ele tá permitindo que o cavalo D5 venha, tá permitindo que o lance seja jogado. É muito surpreendente o Sindarov deixar o Wei jogar cavalo D5, e o Wei claramente ainda tá dentro da preparação. Se você olhar o relógio, o Sindarov tá com 1 hora e 40 minutos, e o Wei tem 1 hora e 56, ou seja, o tempo que ele gastou realmente apenas se lembrando dos lances que ele havia preparado. Aqui eu acredito que quase todo mundo jogaria C6 e entraria naquelas linhas onde as brancas fazem o roque grande e tem grandíssima pressão sob o peão da casa de D6. O A5 do Sindarov é um lance muito sóbrio, né? Ele permite cavalo D5 e quase todo mundo aqui, eu imagino, tomaria esse cavalo de maneira imediata. Ah, mas desdobra o peão do jogador de brancas. Ah, mas as brancas têm bastante espaço no centro do tabuleiro.
tudo bem, mas se você não tomar o cavalo, você vai jogar com peões dobrados na ala do rei, porque o cavalo de F6 está cravado e está duplamente ameaçado aqui na ala do rei. Então, qual é a lógica quando Javokir Sindarov joga peão C6, um lance surpreendente e também o melhor lance da máquina, né? É o melhor lance da posição, permitindo cavalo por F6 cheque e peão toma, dobrando os seus peões na ala do rei. Isso não é algo que ele preparou, é algo que ele intuiu na posição, vê-se pelo tempo que ele gastou. E o plano é você jogar depois de bispo em H4 com o rei no centro, com pressão ao longo da coluna G. Sindarov está jogando dentro da preparação do EI, encontrando todos os melhores lances, o EI ainda está em preparação, e, assim, jogando a posição com perfeição. Vem torre G8 por parte do EI. E esse aqui é um momento muito interessante, porque o melhor lance, e na verdade o único lance para o EI, é um lance dificílimo. O que você jogaria contra a torre G8? Claro, torre G8 pressiona, é claro, o peão da casa de G2. Pretas tem uma estrutura de peões um tanto quanto debilitada, mas o jogador de pretas tem um plano, né? Se você perguntar o que o jogador de pretas quer fazer, pretas querem pressionar pela coluna G, pretas querem potencialmente jogar rei E7 para conectar as torres, pretas querem jogar H5, H4, esse tipo de ideia. E as brancas? Qual o plano do jogador de brancas? Por hora, o plano das brancas é apenas sobreviver, né? Mas o EI joga quase que instantaneamente também, pensa por apenas alguns segundos, o roque. Cara, tem que ter muita coragem para fazer o roque para cima dessa torre. E é o único lance que retém a igualdade para as brancas. É único, tá? Por que tinha que rocar? Porque o roque é o único lance que dá ao jogador de brancas algum plano. Você vê? O roque é o único lance para as brancas que gera algum tipo de ideia. E qual é a ideia do roque? Conectar as torres para poder jogar B4. Porque nessa posição, vamos imaginar que o jogador de preta jogue, digamos, rei D7 ou rei E7 conectando aqui as suas torres, né? As brancas têm uma ideia. Vamos imaginar que o jogador de preta joga um lance que não conecte as torres, para exemplificar melhor o plano. Vamos imaginar que o jogador de preta jogue torre G4, vai, lance super normal. Vem, pressiona o bispo, pressiona o peão de E, abre caminho para o peão de H. As brancas podem jogar peão em B4, atacando aqui pela ala da dama. E o problema do jogador de pretas é que as pretas não possuem aqui as suas torres conectadas, então elas não têm como brigar pela coluna A. Peão toma, a coluna A é definitivamente do jogador de brancas, tendo em vista que o jogador de brancas nessa circunstância, né, é o único jogador que tem torres conectadas. As pretas vão ter que tomar e brancas vão ter que tomar de volta, dominando a coluna. Ou torre por tem o problema de F6 caindo também. Então, se o jogador de pretas volta o seu bispo, né, a gente pode jogar, por exemplo, bispo por F6, ou a gente pode jogar torre por A8 seguido por bispo por F6. Aqui eu acho que bispo por F6 direto é um pouco mais preciso. Então, ao conectar as torres, o EI gera esse plano de jogar B4. E Sindarov joga peão em A4 para parar o plano de vez. Beleza, não tem mais ideia de B4, porque se você jogar peão em B4, eu vou tomar um passando, e aí o peão de A3 está caindo, o meu bispo ameaça, minha torre ameaça. E pela primeira vez nessa partida como um todo, o EI para e pensa. Ele pensa por 34 minutos, porque todas as respostas do Sindarov têm sido perfeitas. Sindarov está jogando essa partida de maneira extremamente precisa, como ele tem feito ao longo de todo o torneio dos candidatos. Mas o EI, depois de 34 minutos de reflexão, chega à única linha correta para as brancas. De novo, o Sindarov está colocando o EI nas cordas. Ele tinha que ter encontrado o roque, qualquer outro lance pretas tinham vantagem, e agora ele tem que encontrar B4 da mesma forma. Mas espera, B4 não pendura o peão de A3? E é por isso que aquela ideia de roque conectando torres para abrir a coluna é tão impactante, né? Pendura o peão de A, mas é um gambito que você não pode aceitar se você é o jogador de pretas. Primeiramente, o Sindarov não pode não tomar um passant. Se ele joga bispo B6, ele vai ser completamente massacrado pelas ideias de C5. A ideia é a gente jogar torre D1, torre B1 e C5. E o peão de B7 vai ser um grandíssimo alvo, né? Aqui temos a pressão ao longo da coluna D, então é muito importante que você tome um passant. O EI toma de volta, e torre por A3 ou bispo por A3, nenhum dos dois lances são lances que são muito confortáveis de se jogar, pelas ideias que já vimos de bispo por F6.
Então, por exemplo, se você joga torre por A3, viria torre por, bispo por, torre em A1, tocando o bispo, e quando o bispo sai, bispo por F6. E de repente, se você toma esse bispo, vem torre cheque e a torre de G8 acaba caindo. Você vê? É um gambito que logo na sequência você acaba tendo que devolver o material e ficar numa posição inferior. Inclusive, a única linha que sobrevive aqui para o Sindarov é uma linha de máquina com torre por G2, tentando contra-jogo. Não tenho certeza se os jogadores viram toda essa ideia com tamanha profundidade, né? E aí o jogador de pretas tem esse contra-jogo, mas as brancas têm a torre infiltrada, tem a ideia de jogar aqui torre em B8, indo atrás do peão de B7. De alguma maneira a máquina empata, mas o Sindarov pensou, cara, eu que não vou tomar esse peão de A, né? E ele joga bispo G4. E o bispo G4 segue na ideia de gerar o ataque na ala do rei. Qual a ideia de jogar bispo G4? É tomar o cavalo e enfraquecer a casa de D4. Nessa posição, as brancas devem gastar lances melhorando a própria posição. Seja com rei H1, que é um lance que você vai querer jogar em algum momento de qualquer forma para sair da cara da torre, seja com cavalo em 1 para eliminar essa ideia por parte das pretas, porque depois o cavalo vem para C2 e fica de olho em D4. Mas, novamente, o Ei está sendo colocado em uma posição onde ele tem que encontrar os lances únicos, ele tem que encontrar os lances difíceis. E o Ei começa a ficar mais ou menos apertado no tempo e na posição, e ele joga B4, que não é dos melhores lances, porque peão na casa de B4 apenas acelera o plano que o jogador de pretas já queria jogar de qualquer forma, que é bispo por cavalo, dama toma bispo, seguido por bispo em D4, tocando a torre. E chegamos à posição crítica dessa partida, né? A posição crítica desse jogo. Porque nessa posição, o Sindarov, é claro, sacrifica o seu peão da casa de F6. Ou seja, ele foi pego na preparação do EI, jogou perfeitamente com ideias extremamente abstratas, né? Deixando dobrar peão, jogo pela coluna G, não aceitou os sacrifícios corretos que o EI fez e agora está sacrificando o seu peão de F6 por atividade. E esse é um sacrifício que as brancas não devem aceitar. Para o jogador de brancas é muito mais vantajoso, tira a torre daqui, não dá o tempo para as pretas, né, ganharem em cima desse bispo com torre G6 e dama em E6. O Ei pensa por 46 minutos, toma o peão e de repente a iniciativa é toda do Sindarov, que depois de 46 minutos de reflexão do seu adversário, joga em segundos dama D7, a ideia de ganhar tempo no bispo com dama E6 e torre G6 e começar o seu ataque. Vem agora a torre D1, é claro, a torre estava caindo, e dama em E6, tocando o bispo e o peão de C. Nessa posição, tem uma ideia por parte das pretas, que é uma ideia muito difícil de se ver, mas quando você vê essa ideia, você vai entender o lance que o Ei jogou. O Ei tá jogando muito bem. Jogador de preta joga um lance como, por exemplo, rei H1, vai vir torre G6 incomodando o bispo, bispo em H4 e dama G4, forçando a troca das damas para um final completamente perdido para as brancas. É engraçado porque o jogador de brancas, né, aceitou um gambito, então você não imaginaria que o final está perdido. Mas o final está. Se você troca as damas, seja com dama toma, seja você tomando, né, você tá perdendo E4, né? Então, por exemplo, bispo G3, torre por E4, você tá perdendo A3. Esse final, se você deixa o dama G4 ser jogado, tá perdido, independente da ordem de lanças, né? Vem dama G4. Se você jogar bispo G3, dama por, peão por, o final ainda tá perdido por conta de torre por A3, pressão em F3 e afins. Então, aqui, ainda sobre aquela extrema pressão de tempo, o Ei joga peão em H3, que é um lance que demonstra, assim, que o Sindarov está jogando contra jogadores do mais alto nível, né? O Ei, ele tá calculando todas essas linhas com extrema profundidade, ele tá vendo todas essas ideias e tá jogando profilático para evitar dama G4. O Sindarov não está ganhando, né, de jogadores que estão facilitando, que estão jogando mal. O Sindarov está imortalizando os caras que estão jogando com 90% de precisão para cima, o que torna tudo muito mais impressionante. Então ele vai em frente e toma em C4, vem torre D3 por parte do Ei para, né, super proteger o peão de A, e com uma ideia de dobrar torres e talvez sacrificar a qualidade, a dama volta, e nessa posição, o único lance para tentar segurar é sacrificar a qualidade. Torre por D4, peão toma, bispo por D4, e a ideia é você sacrifica a qualidade, mas você tem alguns peões pela qualidade que foi sacrificada, você alivia um tanto a pressão de ataque do jogador de pretas. O Ei joga torre D1, né? Nesse momento ele tá com 15 minutos no relógio apenas, estamos ainda no lance 20, então tá muito longe
dos jogadores receberem qualquer tipo de acréscimo, né? E não imagino que ele esteja contando. Ele vai receber acréscimo, ele tá só tentando, né, sobreviver de alguma forma a esse brutal ataque. Torre G6 toca o bispo volta para H4, e por alguma razão, nessa posição, o Sindarov joga rei F8, né? Rei F8 é um lance um tanto quanto difícil de compreender, né? Mas acredito eu, né, que o rei F8 foi jogado com medo da ideia de torre toma bispo aqui, torre por bispo, que é a ideia que a máquina tá falando pro rei jogar há algum tempo já, e talvez uma potencial abertura do centro do tabuleiro. A ideia correta para o Sindarov era C5, né? E o C5 é muito forte porque ele evita de uma vez torre toma bispo e, né, depois de B por C5, D por C5, depois tem C4 também. Então você gera para si um belo de um peão passado no longo prazo. Depois que a torre sai daqui, esse peão começa a se tornar um problema. E por alguma razão, talvez até para pressionar o Wei no tempo, vem rei F8 por parte do Sindarov. Um lance difícil de entender. Dama em H5 por parte do Wei tocando o peão de H. E rei na casa de G8 segurando ali o peão. O Wei joga o rei em H1 e vem o C5, então toda aquela ideia de torre por D4 já deixa de ser uma ideia que o jogador de brancas está querendo fazer. O C5 é bom por razões já explicadas antes, gera o peão passado, apoia o bispo e afins. O Wei joga o F4 para tentar bambear o bispo, e por F4 e dama em F3 ameaçando aqui o peão de novo. E nesse momento, você pode ver que o Wei está jogando com 5 minutos no relógio, 6 minutos no relógio, e o Sindarov tem 50 de pretas na linha que o Wei escolheu. Cara, é uma performance avassaladora, a performance que o Sindarov tá nos apresentando nesse torneio dos candidatos. É algo de outro mundo, não tem outra maneira de descrever, né? Vem torre E8 do Sindarov, que é um lance que deixa bastante da vantagem ir embora. Aqui, o lance mais potente que tem acesso era bispo E5. Segura tudo muito bem, como uma cola, você já tem material a mais e você tem um peão passado para avançar depois. Então, o bispo E5 seria o último prego no caixão do Wei. Eu acredito que o Sindarov aqui tá tentando jogar rápido para pressionar no tempo, então torre em E8 com a ideia de dama por E4, né? Então, se dama por F4, dama por E4 seria a resposta e pretas recuperam a vantagem. Mas o Wei joga bem, bispo em F2, tentando trocar esse bispo e abrir a coluna D para contra-jogo. Bispo por, dama por e dama por E4. E nessa posição, o jogador de pretas, né, tá numa posição mais ou menos de vantagem. Ele tem temporariamente 2 peões a mais. E tem, é claro, 50 minutos contra 5 minutos para com o Wei. Mas ele deixou o Wei dar uma igualizada porque lida com o seu peão passado de C, que é o grave problema em todos esses finais. É esse peão de ser passado. Então aqui, B por C5, D por C5, né? Seria a maneira mais correta das brancas jogarem, mas o Wei vai atrás do peão errado. Ele não vai atrás do peão de C, ele vai atrás do peão de D. Torre por D6, e esse peão é um grande trunfo nesse final. Claro, com 5 minutos no relógio é uma posição muito difícil de jogar. Torre por D6 e dama em E3. Obviamente você não pode aceitar essa troca de damas, o final tá completamente perdido com pretas tendo 2 peões passados, né? Esse peão aqui, se você aceita a troca, é muito forte. Então, dama em F3, curiosamente, joga o Wei, certo? Tentando, claro, se a troca de damas acontecer, pelo menos o seu peão não passa, você tem peões dobrados. Muita coisa ganha para as pretas aqui, dentre elas C4. Começa a fazer progresso com outro peão passado que ele tem na posição. Vem dama G4 cheque, rei F8 e torre D1 para evitar qualquer cheque na última fila, mas C3. Dama G5 tentando cravar o peão de F, né? Tentando fazer progresso, talvez cheques perpétuos, tentando alguma coisa, qualquer coisa. Mas F3 para evitar cheque, forçando então a troca das damas. A troca das damas acontece e com 50 segundos no relógio, o Wei vai pensando até que o seu tempo caia para tipo 5 segundos e ele estende a mão para o seu adversário e abandona essa partida porque, é claro, a partida está completamente perdida. Pretas tem um peão passado na terceira fila, não há muito o que fazer, né? C2 vai ser jogado, torre C1 vai ter que ser jogada aqui por parte das brancas, né? Torre E2 e você não tem nenhuma maneira de invadir com o rei, tirar essa torre daqui. O final está totalmente perdido para o jogador de brancas e, portanto, ele abandona.
Então, pessoal, o resultado da rodada de hoje é esse que tá aparecendo aí na tela. As outras partidas todas acabaram empatando, né? A partida do Caruana empatou, a partida do Nakamura empatou e Sindarov está liderando com 5,5 pontos de 6 pontos possíveis. Não há nada o que a gente possa comentar que já não foi comentado por aí. É impressionante. Deixa o like se você curtiu, se inscreve no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!